Veja no ICL Notícias, segunda edição. The least amount of censorship allowed by law. Iate, vinhos caros e um juiz folião. Ministro do STF, Nunes Marques, flagrado em festa na Grécia, ao lado de alvo da polícia. Riqueza para mim é a patroa tá bem, as crianças tá bem, geladeira tá cheia. Lavagem de dinheiro com jogos e apostas. Operação manda prender influencer, dono de empresa de bets e confisca avião de cantor sertanejo. Extrema-direita tuiteira. Mesmo com ex-suspenso no Brasil, parlamentares usam a plataforma para atacar o STF. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, no YouTube, também na Pop TV, no Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, começamos setembro, aliás, já estamos no dia 4 de setembro de 2024, meio da semana, e hoje inundados de notícia nesse programa. Muito boa noite, Rodrigo Viana, Chico Sá, queridos. Boa noite. Vamos juntos para mais uma. Hoje a gente tem uma operação. Queria estar naquele iate lá, né? Pois mas é. tudo bem, com você está muito não foi melhor. Convidado, Chico Nada, Sá, cara, para essa nada, festa? nada. Diz que ele não gosta de gente do Ceará, não. Chamou só o povo ali de Pernambuco e de Campina Grande. Festa estranha com gente esquisita, né? Meu Deus do céu. Olha só, a gente vai falar a respeito disso. Muitos bens que foram apreendidos, 19 mandados também de prisão, um caso que aconteceu, aliás, que foi deflagrado, né, numa operação chamada Integration, lá em Pernambuco, e que prendeu diversas pessoas, grandes nomes, alguns bastante conhecidos, né, Chico? O noticiário, óbvio, vai em cima da influência, a Deolane, né, que é uma personagem polêmica, aparece com os carrões, é um personagem assim de seriado com muito luxo. Mas, se você for reparar direito, a bronca pesada é essa turma do dinheiro. É, a turma das apostas. A turma das apostas. Então, a gente tem que tomar cuidado no noticiário para ele não ser encoberto com esses influencers que estão no rolo. Eles ajudam a divulgar as apostas. Eles ajudam eles fomentam esse cassino que virou o Brasil. Essas apostas, que é um verdadeiro cassino ilegal, funciona como se fosse casa de mãe Joana aqui no Brasil. Mas, olha, o dono da grana pesada, da lavagem de dinheiro, são os donos das bets. O dono da Vai de Bet teve prisão decretada, está considerado foragido, ele é da Paraíba, e o dono de uma outra empresa de apostas... Da sorte, né? Esporte da Sorte, esse é talvez o maior patrocinador de mesas redondas, Olimpíadas, a cobertura da Globo das Olimpíadas, patrocinada por essa Bet, comprou uma cota no patrocínio dos Jogos de Paris. Então, a gente não está falando de coisa, não é só a influencer, não é só o garoto lá que ganha muito dinheiro vendendo o jogo do Tigrinho. Não, é jogo pesado de gente que tem muito dinheiro para anunciar numa Olimpíada, não é qualquer coisa, não. E o que o Chico falou, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes, né? Mas é só uma pincelada ainda. Só que um início. As TVs, os sites ligados às organizações Globo, de certa maneira, escondem o nome desses proprietários das casas de aposta, porque são grandes patrocinadores, né? Você não tem visto esses personagens, os donos, aparecendo com fotão ali de procurado em nenhum lugar. É mais ou menos o que faziam com o dos donos das Americanas, lojas americanas. A Deolane é personagem, você não pode tirar ela da história. Ela é personagem, mas ela ajuda os caras a ganhar essa dinheirama toda. O dono da bufunfa, os donos da bufunfa... O CEO da Esportes da Sorte, são né? outros, não é obrigatoriamente só... ela impulsiona, ajuda os caras a ganhar essa dinheirama toda, convencendo, né? Às vezes esses influencers convencem até crianças.
Pois é. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes, porque para quem não está... tem gente que não está acostumado com esses personagens. Quem é Gustavo Lima mesmo? Quem é a Deolane? O que é Esporte da Sorte? Daqui a pouco nós vamos trazer em detalhe, né, Gabi? Em detalhes, todo esse emaranhado de nomes, de influenciadores, de empresários, nessa grande operação policial que aconteceu em vários estados brasileiros, né? Muito bem, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, trazendo, porque realmente são muitos pontos a serem levantados, bens que foram apreendidos, como eu disse, foram 19 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos, 24 de busca e apreensão, 19 de prisão, né? Aqui dando os detalhes dessa operação Integration, que a Polícia Civil de Pernambuco está ali comandando, mas que se espalharam para outros estados também, tem muita gente envolvida, então a gente vai trazer. Agora, Rodrigo, a gente vai falar de um outro tipo de crime aqui, né? Sim, essa relação entre crime organizado e política, né? Daqui a pouco nós voltamos a esse tema das casas de aposta. Tem até ministro do Supremo que estava no mesmo barco, mesmo iate, literalmente, que o sujeito que está sendo procurado da casa de apostas, né? O Cássio Nunes Marques. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre isso. O que o ministro do Supremo estava fazendo lá? E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Daqui a pouco. Mas agora vamos olhar para São Paulo, porque em São Paulo as notícias de relacionamento entre política e crime foram se naturalizando. E o povo de São Paulo tem muita tendência de olhar para o Rio de Janeiro e falar, lá no Rio as milícias, o crime organizado. São Paulo já tem infiltração de crime organizado nas campanhas políticas. E, aliás, o candidato a prefeito, Ricardo Nunes, que é o ocupante atual da Prefeitura de São Paulo, se refere ao adversário dele, também da extrema-direita, o Pablo Marçal, como tchutchuca do PCC, assim como se fosse a coisa mais comum. Esse Marçal, disse o Ricardo Nunes, é uma tchutchuca do PCC, porque há várias ramificações de Pablo Marçal com gente na campanha dele. Esse é o Nunes, né? Para quem não é de São Paulo, não é tão conhecido mesmo fora de São Paulo. Prefeito, foi ele que chamou o Pablo Marçal de tchutchuca do PCC por causa dessas ligações entre equipe de Marçal e... Deixa eu sair, eu tô bem na frente aqui, né? Entre a equipe do Marçal e gente ligada ao crime organizado. Então, olho em São Paulo, gente, porque o Ricardo Nunes chama de tchutchuca do PCC, mas curiosamente... Um dos políticos mais poderosos de São Paulo, um personagem do qual nós vamos tratar agora, é uma espécie de família brasão de São Paulo, um dos personagens mais poderosos da política de São Paulo e que apoia o Ricardo Nunes, também está sendo acusado de envolvimento com o PCC. Então, nas duas candidaturas da extrema-direita, tem o nome PCC circulando para lá e para cá com a maior naturalidade. Nós não podemos deixar que isso aconteça, não é? De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de um sujeito chamado Milton Leite. Quem é de fora de São Paulo vai falar, é o narrador de futebol? Não. É um vereador que está há décadas na Câmara Municipal de São Paulo. Nunca quis ser deputado federal, estadual. Ele fica sempre como vereador. Nos anos 70, 80, ele tinha uma pequena construtora na Zona Sul de São Paulo, pequeno empresário da construção, entrou para a política, se tornou vereador, e aos poucos foi avançando e se tornou o personagem mais poderoso da Câmara Municipal de São Paulo. Tudo passa por ele, por isso que eu digo, é uma espécie de família brasão de São Paulo. Mas por que família? Porque o Milton Leite elegeu os 2 filhos deputados. Olha, a partir do mandato de vereador, ele transformou um filho em deputado federal, que tem o mesmo nome que ele, e o outro filho em deputado estadual. Aliás, nós temos a foto aqui dele com os 2 filhos. Então é a família Leite, poderosíssima. Olha aqui, o pai, entre os filhos, Alexandre Leite à esquerda e Milton Leite, filho, à direita. É a família Leite. Poderosos, né? Com ramificações numa política bem fisiológica, conversam com todo mundo, foram muito próximos do Dória, são muito próximos do Ricardo Nunes e... O que o UOL trouxe hoje como destaque? Passou meio batido, mas eu acho da maior importância. Aliás, matéria assinada, um dos jornalistas é o Flávio, Gabi, que já esteve com a gente aqui, né? O Flávio Costa, do UOL, né? E a Juliana Sayuri. O que eles disseram? Manchete. Empresa acusada de elo com o PCC paga aluguel à construtora de Milton Leite.
O Ministério Público de São Paulo investiga uma empresa de transporte como se ela fosse uma empresa de fachada para lavar dinheiro para o PCC. Na verdade, ela existe, ela opera, mas ela teria investimento, teria dinheiro do PCC circulando por dentro dessa empresa. E esta matéria aqui mostra que esta empresa alugou um super terreno com um galpão pertencente à empresa da família Leite, pagando o triplo do valor de mercado. Vamos mostrar aqui detalhes desta matéria. Tem 2 destaques da matéria do UOL que eu acho importantíssimo a gente trazer aqui, que trazem aqui, olha. O valor do aluguel mensal, hein, gente? Olha o tamanho do negócio. O valor de 812 mil é referente ao aluguel de um conjunto industrial e de um terreno na zona sul de São Paulo. O pagamento é quase 3 vezes maior que o preço de mercado. Esse espaço alugado pertence à construtora Neumax, é uma empresa do Milton Leite e dos seus filhos, o deputado estadual Milton Leite Filho e o federal Alexandre Leite. Os 3 são filiados à União Brasil e estão na chapa do Ricardo Nunes, disputando São Paulo, disputando a Prefeitura de São Paulo. Mais um trecho da mesma reportagem. O UOL teve acesso ao contrato de aluguel, que é assinado pelo próprio Milton Leite e por Luiz Efigênio Pacheco, Pandora, dono da Transwolf, e é acusado de ser integrante do PCC. Ele nega ser do PCC, mas esta empresa está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual como uma empresa que recebe recursos para lavar dinheiro do PCC. A Pandora também, aliás, a Pandora não, o Pandora é o apelido dele, né? O Pandora também consta como fiador do contrato. E a gente tem aqui uma cópia do contrato em que aparecem os nomes de todos eles. Aqui, ó. Então a Neumax é a empresa que pertence ao Milton Leite, homem mais poderoso da política paulistana. Volta a falar. Neumax pertence ao Milton Leite, ao Alexandre Leite e ao Milton Leite Filho. Então eles assinam junto com a Transwolf, tá tudo aqui. E o Luiz Carlos Efigênio Pacheco. Estão todos no mesmo contrato. Então a gente observa que a extrema-direita, que fala tanto, a prioridade é combater a segurança, a esquerda não cuida da segurança pública, nós é que vamos combater o crime. Como é que eles vão combater o crime? A família Leite nega tudo isso aqui, mas tem contrato. Como é que eles explicam? Por que eles recebem o aluguel? Porque aí que está o pulo do gato. Já é estranho alugar para uma empresa com envolvimento com o PCC. Agora, receber o triplo do valor pelo aluguel, Chico, que foi a conta que o UOL fez, dá a impressão, faz um contrato, é uma maneira de repassar dinheiro. Você repassa o valor que seria do aluguel e 2 vezes mais, como uma espécie de mesada. Esta é a denúncia do UOL, né? Matéria fortíssima, né, do Flávio e da Juliana. Essa dupla de repórteres não é a primeira grande matéria sobre o assunto, eles vêm dessa investigação há muito tempo. Seria para lavar o dinheiro do PCC? Pois é, e aí... Estabelecendo um aluguel lá em cima, porque aí você joga aquele dinheiro sujo, você limpa, paguei o aluguel e tal. E ao mesmo tempo... assim, a origem... Cadê a origem desse dinheiro, né? Não, e ao mesmo tempo, o envolvimento com o sujeito que opera na política, na Câmara Municipal, contratos com empresa de transporte, com transporte... Ele é dono de ele é meio dono de São Paulo. Tem o prefeito e tem o Milton Leite. Milton Leite... Em muitas vezes, eu acho que durante os 12 meses do ano, pelo menos na metade dos meses, ele é mais importante que o prefeito. Ele é quem manda em São Paulo. E foi assim, foi com o Quércia, fez aliança com o Quércia, antes com o Covas, com todo mundo. Ele se alia com o Kassab, ele se alia para continuar mandando. E deu a sorte de nunca ser investigado. Nunca foi um nome que é nunca tocado. As pessoas até comentam, o cara é poderoso, mas não, ninguém toca nesse nome. Pela primeira vez, graças à dupla de repórteres, ele está tendo o nome ali mais no ventilado. E aí também o UOL trouxe um perfil, a gente destacou aqui, um perfil, saiba quem é o Milton Leite, conta todo o percurso dele, desde os anos 70, 80, ainda como empresário, depois vereador, toda a trajetória política desse personagem aqui. Então a gente observa a extrema-direita, que faz o discurso em defesa da segurança, mas tem aliança? Será? O Milton Leite nega. Mas tem aliança com o crime organizado? Tá aí, para quem quiser ver. Quem é Milton Leite, presidente da Câmara, que virou dono de São Paulo? É importante, porque depois vão ver lá. O Brasão começou assim também no Rio. As pessoas falavam, tem coisas estranhas, foram coisas estranhas. E depois terminou preso e acusado de ser
o sujeito que encomendou a morte da Marielle. O Milton Leite é mais da área empresarial. O negócio dele, parece que ele gosta mesmo é da bufunfa. Gosta mesmo é da bufunfa. E gosta do poder. E elegeu os 2 filhos deputados. Então é a extrema-direita que fala em segurança, mas tem relações dúbias, para dizer o mínimo, com o crime organizado. E aí a gente sai do município de São Paulo, onde tem essa disputa entre 2 bolsonaristas, em que os 2 têm ligações com o PCC, segundo reportagens, não somos nós que estamos dizendo, e segundo investigações do Ministério Público e desta reportagem que nós trouxemos aqui do UOL. E vão apontar outra hipocrisia, né? Também da extrema-direita, que diz que é defensora da segurança, do aparato de segurança pública. Eu queria voltar ao caso do Elon Musk. Eu recebi hoje um detalhe assim, de uma internauta que acompanha bastante os nossos programas, nossos noticiários, e falou, vocês não estão dando destaque para isso. Quando o Alexandre de Moraes deu esse ultimato para o X, por que ele fez isso? Porque o X se recusou a cumprir a ordem para retirar alguns perfis de circulação. Entre eles, perfis que estavam atacando diretamente delegado da Polícia Federal, o delegado Fábio Chor, que conduzia as investigações do golpismo de 8 de janeiro, das fake news, prendeu muita gente por ordem do Poder Judiciário. E ele passou a ser atacado pessoalmente, a vida dele exposta, a família dele, a mulher dele, endereço da família, nas redes da extrema-direita. Aí o Alexandre de Moraes deu ordem para retirar esses perfis que estavam fazendo esse tipo de ataque. Aqui, ó, os delegados da Polícia Federal fizeram a denúncia, disseram que havia risco à vida do colega. Repito, Fábio Chor. Não vou nem mostrar a foto aqui, senão a gente está expondo também. Mas o nome é esse. O Fábio Chor passou a ser atacado. Podemos voltar naquele documento do Alexandre de Moraes, que era isso, decisão do ministro Alexandre de Moraes. As redes sociais passaram a ser instrumentalizadas com exposição de dados pessoais, fotografias, ameaças e coações dos policiais e de seus familiares. Então não tem liberdade de expressão aqui, é liberdade para incentivar crime. É isso que eles querem? E aí o Alexandre de Moraes cita especificamente, nesse mesmo documento que estava aqui, ó, redes de quem? Do tal do Eustáquio, aquele dublê de jornalista que usava a própria filha, Mariana Wolff Pedro Eustáquio, de 16 anos, o Oswaldo Eustáquio Filho, né? E Alan Lopes dos Santos, foragido da Justiça, e o senador Marcos Duval, entre outros. O Alexandre de Moraes tinha dado ordem para retirar as postagens destas pessoas, e o X falou, não vamos retirar. Postagens que atacavam diretamente um delegado da Polícia Federal. Aí a Associação de Delegados trouxe essa denúncia e falou, olha, com isso ele corre risco, ele e a família dele. O Marcos Duval, segundo a denúncia dos delegados federais, que é aquela manchete seguinte que nós temos aqui, chegou a fazer uma postagem assim, procura-se, expondo, esse é o Marcos Duval, senador, expondo a figura do delegado federal, transformando ele num alvo público. E aí agora está chorando, dizendo a minha liberdade de expressão. Aliás, vocês sabem que ele está dormindo lá no plenário do Senado, esse personagem aqui, da extrema-direita, em nome da liberdade. Defendem as famílias deles, né? Porque depois atacam família de delegado, expõem as pessoas aos ataques mais sórdidos. Esse aqui é um dos que faz isso. E agora está dormindo lá no Senado para fazer onda, para fazer barulho, fazer borbulha. O senador Marcos Duval. Então a extrema-direita, só para retomar esse raciocínio e concluir por aqui, né? A extrema-direita fala em segurança, mas se une ao PCC, em São Paulo. E a extrema-direita fala em defesa da família, mas ataca a família de policial, de funcionário público, de juiz que está cumprindo com a sua função. Então, é a turma da hipocrisia. Vai da extrema-direita municipal ao Senado e chega até o Elon Musk, o propagandista da extrema-direita com ramificações pelo mundo, que é um dos comandantes dessa operação, né? Querendo dizer que é em nome da liberdade. Liberdade para cometer crime, liberdade para insuflar agressão, como eles fizeram no 8 de janeiro, para insuflar golpe de Estado, aí não dá. O Estado democrático tem que se defender e tem que punir quem pratica esse tipo de atividade e tem que punir também quem tem ligações com o crime organizado para que ele não se infiltre definitivamente na prefeitura e na Câmara Municipal da maior cidade brasileira. A gente tem que ficar de olho nisso também, Gabi.
Boa, garoto. Muita coisa, hein? Hoje tá um dia cheio na política. Com essa mistura de polícia e política, né? Exatamente. Polícia e política. Hoje, especialmente, e também tem uma outra decisão aí do STJ que daqui a pouco a gente vai falar sobre também, a respeito de estupro de vulnerável. Mas vamos trazer os detalhes que a gente prometeu sobre essa história das bets, né? Ligações desse crime comum com o mundo da política, né? Vamos trazer esse rolo, destrinchar um pouquinho esse rolo aqui da Polícia Civil de Pernambuco, né, deflagrando essa mega operação que a gente comentou na abertura do programa contra essa quadrilha que é suspeita de lavagem de dinheiro com jogo de apostas, as famosas bets, né? Então, em Recife, foi presa a advogada, a influenciadora Deolane Bezerra, que é o caso que mais está sendo noticiado na imprensa, assim, de forma esmagadora, né, Parece Chico? que é só sobre ela a parada Exato. toda. Foram bens apreendidos no valor de mais de 2 bilhões de reais. Essa 2 tá? bilhões. É 2 muita bilhões. grana, né? Exatamente. Operação Integration, que também contou com a ajuda de policiais, né, de polícias de 4 estados, também da Interpol. Então, o negócio é muito grande. Em São Paulo, foi apreendido um avião do Gustavo Lima, né, o cantor sertanejo. Ele também faz parte dessa investigação. A defesa dele até já se pronunciou, falou que esse avião já tinha sido vendido, mas é meio que o começo desse rolo, né, O Rodrigo? rolo é muito maior ainda, né? O cantor Gustavo Lima, né, dono desse avião que foi apreendido na operação, ele é garoto propaganda de casa de apostas, Gabi. Ele é garoto propaganda da Vai de Bet. E o Gustavo Lima, coincidentemente, estava comemorando ontem o seu aniversário de 35 anos, aonde? Na Grécia. Na Grécia, alugou um iate, um mega iate, na ilha de Mykonos, na Grécia, e chamou 100 convidados. Olha lá, todo mundo de branco, só ele de amarelo, temos o vídeo aí na tela. Adivinha quem é que estava lá na festa do Gustavo Lima? O dono da Vai de Bet, José André da Rocha Neto. A gente tem imagem dele, né? Tem foto dele. José André da Rocha Neto, podia sair do vídeo e mostrar, tem foto desse André, que também está envolvido nessa mesma operação. Ele teve a prisão também, né? Prisão Mandado de decretada. Prisão decretada. Então imagine só, o cara teve a prisão decretada aqui, mas estava na festa de Acolá. Olha lá. Estava na festa lá com o Gustavo Lima, com a sua camisa aberta. Parece coisa de camisa de estilo de bicheiro de antigamente, né, Chico? O Gustavo Lima aí na fotografia. Ele teve prisão decretada. E quem é que estava também lá, gente? Na mesma festa, Gabi? O ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques. Parece rolê aleatório essa festa, né? É uma Olha que loucura. nós quem tava, olha só. Olha o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Porque o Gustavo Lima mora, né? Tem uma mansão ali perto de Goiânia, uma mansão em estilo greco-goiano. Ô, gente, mas Goiás. a estética também eu não consigo me aguentar quando eu vejo esse vídeo do Ó, o Instagram. Nunes Marques aparece lá atrás. Daqui a pouco nós vamos mostrar de novo. Todo mundo de branco, né? Uma estética de ano novo, um bolo também de muito mau gosto. É o amarela de dinheiro, deve ser, Olha o né? A Nunes simbologia do dinheiro. Aí. Então. Olha o Nunes Marques lá no fundo. E aí estão cantando felizes da vida. Parabéns para o Gustavo Lima. Então, gente ligada ao Gustavo Lima envolvida com o crime e o ministro do Supremo. Enfim. Ó, tem contexto também essa história, né, Chico, sabe? Porque além da questão estética toda, do crime, como é que foi essa festa? Só pra gente, né, uma festa ali para 100 convidados, coisa muito fina, com garrafa de vinho, assim, de 80 mil reais, que a gente não sabe nem pronunciar o nome, porque a gente não toma não. esse tipo de vinho, que é um Chateau Petrus Tinto 2009. A gente tem foto dele, mas é impronunciável, porque não faz parte aqui do nosso Olha aí, ó. acervo de vinhos. Olha só, o Petrus, que estava sendo servido ali. Esse iate que eles estavam comemorando, do vídeo que você assistiu, é de mais de 1 milhão o aluguel, tá? 1,5 milhão. Perdão, de mais de 1 milhão de reais por dia. Então, 1,5 milhão não, mas mais de 1 milhão de reais o aluguel por dia, o que também é considerável, né? Vamos dizer assim. Dá para comprar um apartamento num bairro nobre de São Paulo, né? Meu Deus do céu. Não, e é uma ostentação, é uma coisa jeca, no pior dos sentidos, não o Jeca Tatu, meu amigo Jeca Tatu, que representa a cultura caipira, mas o jeca no pior dos sentidos, né?
uma ostentação com muita grana, parte dela, segundo a investigação iniciada com a Polícia de Pernambuco, que tem Interpol também no meio. Parte ilegal, porque a polícia está atrás, porque essa grana é legal. O André da Vai de Bet é muito amigo do Gustavo Lima, o Gustavo Lima é garoto propaganda dele, e essa Vai de Bet, ela tem uma sede nacional, digamos assim, porque o dono mora lá, em Campina Grande. Faz um camarote no São João de Campina Grande, faz toda a festa lá. Mas a sede dela mesmo, o cassino, para onde vai parte da grama, fica em Curaçao. Então, Campina Grande, a bela Campina Grande, do querido povo paraibano, não fica muito com essa grana também não, sabe? Essa grana vai mais para Curaçao do que ficar no Nordeste. Essa é da Vai de Bet. Essa vai de Bet. Vai de Bet, porque são duas, né? Que o Gustavo Lima é garoto propaganda. Garoto propaganda. Esse cassino que, óbvio, tem a desculpa, patrocina clubes, não é? Lá você aposta em jogos dos campeonatos todos, mas tem também o cassino. A outra também, Esporte da Sorte. Tá lá, vou apostar em Corinthians e Palmeiras. Tudo bem, o cara vai lá, gasta uma grana, às vezes criança, né, sem orientação, vai e torra grana, que é do orçamento familiar, que isso é uma epidemia do Brasil hoje, essas tais de bets. Mas não, só tem isso, viu, Rodrigo e Gabi? Tá lá cassino, tem cassino, é cassino. É escrito cassino e é cassino. Você joga em todo tipo de jogatina que se imaginar. Não é só apostar em resultado de jogo de futebol. Não fica só nisso. Tanto que muitas delas usam, mais do que bet, porque não quer dizer que é cassino, mas diz ali, é mais do que... Pode entrar em qualquer uma. Ou seja, o cassino no celular. É o cassino no celular, o cassino portátil ali, para você, para a família brasileira, deixar parte do orçamento. E cada vez mais a gente tem casos, o ICL tem denunciado vários casos desse tipo, está tirando grana da mesa. Tirando grana da mesa do trabalhador. Agora, o que me chama a atenção também, além de todo esse contexto que vocês trouxeram e também da falta de bom gosto da festa, mas isso é o de menos, cada um faz o que quer. Agora, parte do dinheiro do povo trabalhador, das famílias pobres, vai pagar a festa do Gustavo Lima. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal está no meio dessa festa e o Supremo divulgou uma nota, curiosa nota do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem para colocar aqui na tela um trecho, tentando justificar a presença do Nunes Marques. A assessoria de imprensa do STF mandou para a jornalista Bela Megali do Globo, que pediu um posicionamento. E aí disse a assessoria, abre aspas, Nunes Marques estava em Roma para um compromisso acadêmico. Como estava perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário. Então tava, sabe, Roma, Grécia, tava ali do lado. Parece que é sair da... Por que não dar um abraço no amigo dele, né? Saiu da Vila Mariana e foi até a Praça da Sé, mais ou menos isso. Saiu de Roma e foi até a Grécia. Tá ali pertinho, foi dar um abraço no... Por coincidência, Gabi. Vamos chamar o Leandro Demore. Será que ele foi convidado para essa festa lá no iate de Mykonos, Demore? Não gostam muito do Demore. Só se ele tá na cabine do iate aí, ó. Tá trancado na cabine, o Demore. Não, é um pulinho, né, galera? Roma, Mykonos. É só você atravessar, você pega a Via Ápia ali, né, onde Judas fugiu depois de entregar a Cristo ali, aí você fala, não, aqui é pertinho, pô, né? Vai passando ali pelas catacumbas por ali, passa pela... Cara, gente, assim, é um escárnio, né? Um negócio completamente fora de tom. Como diz a Gabi, né? O Nunes Marques nem orna na festa, né, Gabi? Nem orna, exatamente. Aquela figura, né? Parece o pinguim subtropical, assim, né? Aí tá naquele barco, né? Com aquela gente toda brega, aquela coisa. Vamos lembrar duas coisas aqui importantes. Primeiro, parte da fortuna do Gustavo Lima. Aliás, parte dessa festa foi você, caro espectador, que pagou, né? Porque o Gustavo Lima faz dinheiro com dinheiro de prefeitura. Vamos lembrar isso, né? Show pra prefeitura, né? Então, essa galera que odeia dinheiro público, né, Chico? Odeia dinheiro público só quando não cai no bolso deles, né? Um Desce pouco a lenha na Lei meritocracia, Rouanet, né, Demore? É um negócio assim. Isso.
desce a lenha na Lei Rouanet, que é super rígida, rigorosa, você tem que apresentar um monte de prestação de conta e tal. Aí quando vê, tá lá na prefeiturinha da cidadezinha de 15 mil habitantes fazendo show de R$1,5 milhão de reais, né? Esse é o jeito também que essa galera se enriqueceu. Festa de peão de boiadeiro, não sei o que tem dinheiro de Rouanet, que tem dinheiro de lei estadual de incentivo à cultura. Então, dá pra dizer seguramente que boa parte do dinheiro desses caras é dinheiro público, para início de conversa. Agora, Chico, eu lembro de uma história, vendo esse negócio das bets, eu tava ouvindo vocês falarem aqui, né? O inferno, a tragédia dantesca do Santos hoje, ela é muito ligada com o comecinho dessa história lá atrás. Eu lembro que em 2013, se eu não me engano, eu escrevi uma reportagem, que aliás até foi publicada na época em um blog que existia na época chamado Impedimento, e o nosso querido Juca Kfouri republicou essa matéria no blog dele no UOL, que era sobre a transação de um jogador, que era na época do Internacional, chamado Leandro Damião. Você lembra desse jogador? Eu lembro sim, que era do Inter. Isso, ele era do Internacional, ele foi comprado pelo Santos, talvez até hoje seja o recorde de transação entre clubes da história, foi mais de 40 milhões de reais em 2013, você imagina hoje, para um clube comprar alguém que custa 40 milhões de reais hoje no Brasil, já é um negócio fora do comum. Na época eu achei muito curiosa a transação, né? Fui olhar aquilo e aquilo já tinha, Chico, essa intersecção com casas de apostas. Quem tinha comprado o Leandro Damião, na verdade, era um fundo que ficava em Malta. Vocês falaram em Curaçao, né? Malta e Curaçao são dois paraísos fiscais para jogos de apostas. Malta é o grande paraíso e Curaçao também, são os dois, né, do mundo onde é mais focado em jogos, em casas de apostas. E aí esse fundo chamado Doyen Sports, que na verdade ele comprou o Damião e levou o Damião para o Santos e colocou o Santos numa arapuca financeira. O contrato tinha várias amarras, vários gatilhos, que se o Damião saísse ou dali e fosse para outro lugar, o Santos ia ter que pagar multa X, Y, Z, e na verdade era uma grande pirâmide financeira com patrocínio de casas de apostas. Essa Doyen Sports, na verdade, era um escritório em Malta que gerenciava vários sites já de bets na época, que não se chamava assim, né? Betwin, WinBet, não sei o que. Eu lembro que eu pesquisei na época, eu coloquei todos os sites até. E falei, né? Olha, isso aqui é uma bomba, né? Porque esses caras estão patrocinando times, vejam que loucura, né? Patrocinando times, comprando jogadores e colocando os jogadores nos times, e tem a casa de aposta. Ou seja, eles são donos do hipódromo, dos cavalos e das apostas, né? Então, já era uma coisa na época que eu fiquei assim... E isso aí acabou ferrando o Santos, Chico, de uma maneira. O Santos teve que pagar milhões e milhões de multa nesse negócio. Deu um problemão, quase faliu o Santos, essa história. E aí a gente vai ver hoje... Até a Gabi falou, né? Veja que isso é bom, né, Gabi, quando acontece. Que sorte que tiveram aí... Rede Globo, as emissoras todas de esporte, as rádios também que são patrocinadas por bets, Rádio Gaúcha, Rádio Globo, todas elas, né? Todas. Que sorte tiveram que tá a Deolane nessa treta, porque o negócio virou a Deolane. Exatamente. A gente estava falando aqui, bem lembrado, Demore, esse caso, foi um escândalo essa história do Leandro Damião, depois virou uma maldição do Santos, quase quebra o time pro resto da vida. Então foi um escândalo sem limite, mas a sorte é essa influência nessa história. Ela está nas manchetes, ela está nas fotos, ela está no Jornal Hoje, ela vai agora para o Jornal Nacional, ela vai aparecer em tudo, e a cara dos donos dessas bets não vai aparecer em lugar nenhum. Por isso que era importante a gente botar de novo aqui, talvez, na tela, a cara do dono da Vai de Bet, que é esse que o Chico já citou aqui, é da Paraíba, e tem um outro personagem, tem um segundo. Campina Grande e Curaçao, nunca é só Campina Grande. O bravo povo de Campina Grande não vê esse dinheiro. Não vê. É esse de camiseta branca do lado do Gustavo Lima. Esse é o dono da Vai de Bet, o Gustavo Lima, garoto propaganda da empresa dele. Sim. Mas tem uma segunda empresa, né? Sim. Esportes da Sorte. Esportes da Sorte. Que o dono se chama Darwin. Olha o nome do Darwin Henrique da Silva e o Darwin
Henrique da Silva, filho. O Demore não Darwin aguenta. e a sua evolução. A evolução, A mesma, que evolução? a mesma família. O Demore não aguenta o roteirista do Brasil, né? Não dá. Não, agora essa empresa, Esportes da Sorte, ela patrocina vários times de futebol, atletas, se não me engano, até o Renato Gaúcho, posso estar enganado, mas é ou essa ou outra, com boné sempre dessa empresa. Patrocinou a Globo na Olimpíada, Demore. Foi um dos grandes patrocínios da Olimpíada. Ela comprou uma das cotas do patrocínio dos Jogos de Paris. Ela, assim, Exatamente. quase todas as mesas redondas do Brasil, para não exagero aqui, mas assim, ela patrocina muitas mesas redondas. Se ela fosse proibida de colocar o dinheiro dela, que pelo visto não é tão limpo assim, em eventos esportivos, e acabava com metade dos eventos esportivos do Brasil. Teve busca e apreensão na casa do Darwin. Sim. Não é Charles Darwin, mas é Darwin. O Darwin até já esteve em Pernambuco, mas em Fernando de Noronha, quando veio pesquisar... Isso, Charles. O Charles Darwin. O Charles, o bom. Mas não é esse Darwin. É o bom Darwin. Não é esse Darwin. Só para fazer justiça aqui, o Renato, ele já apareceu com um boné da MrJack.bet, porque elas estão dominando. Mr. Jack, Esportes da Sorte, acho que patrocina a camisa do Grêmio, se não me engano, patrocina outros times grandes aí. Essas empresas, elas, na verdade... É isso mesmo, Demore. Esportes da Sorte é uma das patrocinadoras de vários times, né? Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras Feminino, Santa Cruz, Náutico, ABC e Grêmio. E Bahia também, né? Isso, Você falou, Bahia. Chico. Isso. Eu conheço, Gabi, particularmente a história de uma dessas casas de apostas aqui no Brasil, que é uma das mais famosas, inclusive. Eu não vou poder falar porque eu vou contar a história aqui, então eu não posso falar porque pode gerar problema, mas ela é uma história que se repete nas outras casas de aposta. Na verdade, nós vimos aí o Darwin, né? Um menino, parece, né? Muito jovem e tal. Quem está nos assistindo agora, quem está nos ouvindo, Gabi, não tem noção de quanto dinheiro roda essas casas de apostas. Já há uma ideia aqui no Brasil, por tudo que está se estudando, né? Até hoje pela manhã no Desperta, eu li essa notícia publicada pela Folha de São Paulo, se eu não me engano. 1% do PIB brasileiro gira em casas de aposta. 1% do PIB brasileiro. Então nós estamos falando, essas pessoas que estão à frente desses negócios, a gente está falando de pessoas que giram bilhões de dólares. E a gente até está perdendo um pouco a noção, né, Gabi? Eu sempre gosto de fazer exercício para a pessoa, né? Pô, pensa o que é você ganhar R$1 milhão, né? Aí agora pensa o que é você ganhar R$10 milhões. Você fala, pô, R$10 milhões. Agora pensa o que é ganhar R$100 milhões. Você não sabe nem o que fazer com 100. Essas pessoas têm 10 vezes 100, cara, sabe? É um negócio completamente fora de qualquer... A gente estava falando do Elon Musk antes também, né? As pessoas falam, às vezes o Elon Musk fala uma coisa na internet, as pessoas falam, que burro, agora ele teve que não sei o quê. Gente, o Elon Musk tem uma fortuna de 280 bilhões de dólares. Isso é mais que o PIB do Uruguai. Isso é um negócio completamente desmedido. A gente tem que entender com quem a gente está lidando, né, Rodrigo? Essa gente não está jogando pequeno, essa gente está fazendo aposta grande. E aí essa história que eu ouvi dessa pessoa que, enfim, instalou uma dessas casas de aposta no Brasil, que é super famosa, patrocina um monte de gente aí e tal, não sei o quê, em geral é uma molecada, são homens mais novos, que na verdade eles são meio testa de ferro / laranja dessas empresas no Brasil. As empresas, elas se aproximaram de várias pessoas no Brasil uns anos atrás, pessoas com menos ou quase nada de escrúpulos, né? Muito gananciosas, em busca de dinheiro e tal, e pessoas que pudessem operar a máquina. Então, na verdade, a pessoa já tem a tecnologia, né? A tecnologia já estava pronta, os softwares já estavam rodando, as casas já estavam rodando, a firma lá fora já estava montada. Então, é uma pessoa que trabalha mais ou menos como um escritório no Brasil, meio testa de ferro, meio laranja. Então, também, Rodrigo, a se entender se os supostos donos que estão sendo pegos nessas operações são os donos mesmo, são de fato os donos, né? Ou se não é o chamado chefe do morro, né? Mas na verdade o chefe do morro mora nos jardins, né? Mora no Leblon. Então a gente também tem essa relação aí. Ô Demore, eu ia só completar, porque quem está nos acompanhando, a gente trouxe vários nomes, está claro que é uma investigação sobre casas de aposta, lavagem de dinheiro, que pega também os garotos propaganda ou os influenciadores que se envolvem com essas casas de aposta. A polícia lá de Pernambuco não trouxe ainda, pelo menos que a gente tenha detalhes, mais informações sobre exatamente o que a Deolane fez. Ela lavou dinheiro
Qual foi exatamente o envolvimento da Deolane? Por que ela está sendo colocada em primeiro plano? O próprio, enfim, os donos das casas de aposta, o que eles fizeram? Isso ainda não está esclarecido. A operação foi muito espetacular, mas não tem os detalhes exatos para a gente compreender essa ramificação toda. Gabi, queria Importante você falar isso, Rodrigo, porque a Polícia Civil de Pernambuco, ela deu uma entrevista coletiva falando sobre a operação. Normalmente a polícia reúne a imprensa, vai lá, apresenta as informações sobre as operações e tal. O G1 até fez um parágrafo em uma dessas reportagens aqui explicando sobre essa história, dizendo: a Polícia Civil de Pernambuco não explicou qual a ligação da Deolane com o suposto esquema, nem detalhou como atua a organização criminosa investigada. Porque a Polícia Federal, normalmente, Chico, aqui, veja bem, aqui estamos falando de Polícia Civil, de 4 estados, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, que pediu apoio de São Paulo, de outros estados também. A Polícia Federal normalmente faz, né, inclusive organograma para que a imprensa compreenda tudo nas entrevistas coletivas. Parece que hoje não teve isso. Então me chama um pouco a atenção e dá a impressão que é uma operação desse tipo que o Chico está falando. Não que a Deolane não tenha o que explicar, vai ver que ela tem. Mas ficou muito exposta, né? Tudo em cima dela, o holofote. Tudo em cima dela e zero de informação da polícia. Todo mundo entrou ao vivo nas emissoras do Brasil com zero informação. Tudo que a gente sabe é que é... Com zero nome de dono de bet. Sequer você sabe que se é sobre bet. Tudo que a gente sabe é que é lavagem de dinheiro de recursos provenientes de jogos ilegais. Pois é. Ponto final. Mas jogam mais para ali, pro tigrinho, para não sei o quê. Ninguém... tanto que a Deolane aparece vestida ali de tigresa, associado, não sei se consciente ou inconscientemente, ao tigrinho. Não está dizendo, não tem esses caras, o bacana lá de Boa Viagem, não foi exposto como dentro do rolo, como foi a Deolane. Exatamente. Então a gente tem que aguardar mais informações e mais... Eu posso ser bem cético? Claro. A polícia não vai fazer muita coisa, não. Acho que pelo tamanho dessa grana, Polícia Civil de Pernambuco, não sei. Tomara que seja brava a Polícia Civil de Pernambuco e não a Polícia Civil de Pernambuco. Aguardar, mas eu não tenho muita esperança que vá bater nesses caras mesmo, no dono das bets, que eu não tenho, mas aí é uma coisa... uma intuição de velho repórter. Agora, o roteirista, eu sei que a gente tem outros temas para tratar com o Demori rapidinho, mas o roteirista do Brasil realmente, porque daí, dentro do iate, com um dos sujeitos investigados nessa operação que acontece no Brasil, está o ministro do Supremo, que foi escolhido para julgar o caso do Musk. As coisas se viram um bololô, parece que é uma coisa só, né? A ligação nesse caso é o ministro Nunes Marques, que estava lá no meio de roupa branca, parecendo que está num Réveillon. Escuta, ele não trabalha, nós estamos no meio do ano judiciário. Foi numa atividade acadêmica, e aí encarou lá o iate e ficou batendo palmo, junto com o Ronaldo Caiado, que é pré-candidato a presidente da República. Está lá no meio também. Passou quase batido o Ronaldo Caiado. Temos imagens, como diz o candidato aqui de São Paulo, temos imagens do Ronaldo Caiado de branco também, todo festivo. A única vantagem do Ronaldo Caiado estar lá é que ele não vai poder ir no 7 de setembro do Bolsonaro, porque ele preferiu ir na festinha do iate. Traiu o amigo dá Bolsonaro. tempo ainda, hein? Dá tempo. Dá tempo de pegar o avião? Dá tempo Traiu de o amigo Bolsonaro. Dá tempo. Com isso aí. É isso, Gabi. Conexão Mykonos Paulista, dá tempo. Rapidão, Demori, pô, pra quem quer. Pra quem é aliado mesmo, dá tempo. Dá tempo pra estar aqui. Beleza. Chega na hora, né? Eu posso apostar que chega na hora, sacou? Posso apostar, eu aposto. Só vai ter o avião do Gustavo Lima para trazer ele. Só não vai ter o avião do Gustavo Lima. E ele estava, inclusive, em outro iate, né? Ele justificou, aliás, o ministro. O ministro, né? Dizendo que estava em outro iate. Não fiquei no iate não, tá, gente? Esse iate que custa R$1 bilhão, não foi nesse que eu fiquei, não. Bom, Demori, ainda dá tempo da gente falar rapidinho com você dessa história, né? Do levantamento da Mônica Bergamo, de políticos que ainda estão tuitando, mesmo depois da suspensão do X, que é o antigo Twitter, né? Informação da Mônica Bergamo de São Paulo. Eu queria tratar rapidinho com você de uma postagem do Flávio Bolsonaro. Ele escreveu um tweet, é realmente assim impressionante. Ele escreveu um tweet falando do Alexandre de Moraes e convocando para o ato do dia 7 de setembro. Continua sendo uma plataforma de mobilização da extrema-direita, inclusive, realmente agora ficou só a cracolândia da internet, como diz Chico Sá, né? Olha o que diz Flávio Bolsonaro.
Todos os 81 senadores e os 11 ministros do STF sabem que existem infinitos motivos para fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele é o grande câncer da democracia brasileira e o STF não pode mais continuar dando suporte a seus delírios vingativos. Enfim, ele traz aqui um texto muito verborrágico, inclusive no final diz que o impeachment de Alexandre de Moraes 5. Faz um trocadilho Fazer um infame trocadilho com o ato inconstitucional o número 5 da ditadura, que foi o período mais sangrento da ditadura militar. E, não vamos desistir do Brasil, enfim, inflamando a extrema-direita, né, Demore? O que pode acontecer com essa galera aí da extrema-direita que ainda está no X, ou que deveria, né? No curto prazo, Gabi, isso aí primeiro, isso é desobediência a uma ordem legal, né? Ele poderia ser multado naqueles 50 mil reais que o Alexandre de Moraes estabeleceu para quem usasse VPN ou similares no Brasil, uma decisão com a qual, inclusive, eu discordo, já falei sobre isso a semana inteira, né? Achei uma decisão absurda e autoritária, você bloquear pessoas que possam acessar, porque vários ativistas, jornalistas usam VPN por uma questão de proteção pessoal. Eu sou uma das pessoas que eu uso VPN e Tor, por exemplo, na navegação anônima há mais de 10 anos, né? Eu não navego nem no meu celular sem navegação anônima. Então, se eu quiser entrar num lugar agora, num eu tenho que desligar, no outro eu tenho que ligar. E outra, vários ativistas e jornalistas do mundo todo para se comunicar com colegas do mundo todo, e eu tenho muita concretude no que eu estou falando, porque eu, inclusive, dou aula em 2 universidades, uma na Noruega e uma em Londres, e trato justamente disso, ativistas da Índia, ativistas do Irã, ativistas das Filipinas, do Mianmar. A gente se encontrou com várias pessoas, inclusive em junho desse ano, lá na London School of Economics, para falar sobre isso mesmo, acabam usando as mensagens diretas ali do Twitter para se comunicar. Acho a decisão do Alexandre de Moraes completamente equivocada, e essa decisão acabou colocando ele numa sinuca. Porque, Gabi, ele vai fazer o que agora? Vai mandar prender o senador? Vai mandar prender o Eduardo Bolsonaro? Vai mandar prender os caras? Então os caras estão em franca desobediência da lei, estão esfregando na cara do Alexandre de Moraes que não estão nem aí, e isso, no curto prazo, os fortalece com a militância, né? Então colocou o Alexandre de Moraes numa situação que ele não precisava ter se colocado ao tomar essa decisão de impedir que as pessoas usassem outros meios para acessar a plataforma. Isso é uma primeira coisa. Agora, no longo prazo, nós conhecemos como opera o Alexandre de Moraes. E ele não vai esquecer dessa gente toda aí. Então, olha, o pessoal tá batendo no peito e tal, eles estão confiando muito. O Pacheco não vai fazer absolutamente nada, não vai ter impeachment nenhum, de ministro nenhum, enquanto o Pacheco estiver ali, até que tá acabando já, né? A esperança deles é no ano que vem, o Alcolumbre, senador, nos bastidores, corre em Brasília inteira, né? Que vem trocando impeachment por voto. Esse é o assunto que corre em Brasília. O Alcolumbre vem prometendo pautar, pelo menos, ou começar a andar, a fustigar o impeachment do ministro do Alexandre de Moraes em troca de votos para se tornar o próximo presidente do Senado. Esse é o papo que rola em Brasília. Agora, se eles forem por esse caminho, Gabi, a gente vai colocar o Brasil no caos. Vocês imaginem um processo de impeachment de um ministro do Supremo. O Supremo vai dizer que não. O Supremo vai resistir, vai dizer que é inconstitucional, vai dizer que é ilegal, vai bater no peito, vai se comprar uma guerra, isso vai espalhar para a sociedade brasileira, vai permear a sociedade brasileira, e eu sou capaz de apostar que tudo o que essa gente toda quer é o caos. Eles estão fazendo aposta no caos. Se amanhã o Alexandre de Moraes sumir da face da terra, tá? Desaparecer, desistir de ser ministro supremo, sair, né? Teve o Lewandowski que saiu antes do tempo, né? Teve uns que saíram antes do tempo. Sair, sei lá, sofreu impeachment. Se ele sumir, eles vão arrumar outra sarna para coçar na República, gente. Eles não vão parar. O negócio não é o Alexandre. O negócio é criar o caos, é criar zona, é criar constrangimento, é não deixar o governo andar, é impedir que o Lula se reeleja. Essa gente está operando em outra frequência, Gabi. Exato, e agora eles têm um submundo para chamar de seu, né? Porque estão ali sozinhos nessa rede social aí do Elon Musk. Brincando lá. Brincando sozinhos, né? Falando sozinhos um pouco no Twitter. Vamos liberar o Demore. Imagina um bar ruim, né, Gabi? Nossa. Esse Twitter agora. Aquele bar, nossa, eu já consigo até imaginar que bar que é aqui em São Paulo. Eu não vou nem... Deixa eu lá. Bolsonarista, cheio de gente estranha, é isso, Gabi? Muita gente estranha, de mau gosto. Meu Deus do céu. Uns bairros, assim, um pouco... Né, que a gente não gosta muito de frequentar, né, Demore? Vou liberar você depois dessa. Melhor não.
Valeu, Demônio. Um beijo pra Obrigado, você. Demori. Boa noite, querido. Falou, Noite. moçada. Valeu. 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 Aliás, eu cometi um ato falho aqui, né? Me alertaram que ao invés de falar ato institucional, eu falei inconstitucional. Porque não deixa de ser, né? Não deixa de ser, O de AI-5. fato, o AI-5 durante a ditadura. Gente, eu tava falando do tweet do Flávio Bolsonaro. Outro senador é o Eduardo Girão, né? O tal do Eduardo Girão, né? Que fez aquele... Foi para o Congresso e fez um pronunciamento para o Elon Musk, Em lembra? inglês. Que, inclusive, rendeu memes Nossa, tem excelentes. memes eternos. Eu estava assistindo hoje. Exato. Eu me lembrei exatamente dessa cena, Rodrigo, de você assistindo esse vídeo icônico do Eduardo Girão. E aí ele diz, acabamos de aprovar um requerimento de minha autoria para ouvir o preso político no Senado Federal, Felipe Martins, no Senado, que foi assessor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aproveitei e fiz um apelo ao presidente da comissão, Eduardo Gomes, para marcar a sessão já aprovada há mais de 20 dias, visando ouvir um perito do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Tagliaferro, sem abusos do ministro Moraes, que também é chamado à casa. Paz e bem. Ou seja, ele está usando o Twitter para fazer agitação. Continua, Chico. Ainda fala paz, né? Paz e bem. Ele é candidato lá em Fortaleza, por isso que ele Tá na rabeira. Tá na rabeira. Ninguém, o povo do Ceará, parece que agora tem juízo, não vai votar mais em senadores como esse aí. Essa galera que tá lá, né? Sérgio Só suja Moro. o nome do estado em Sérgio Brasília. Moro também continua usando o X, esse pessoal. Não, e o Marcos Doval, que eu citei no começo do Isso. programa, que está querendo morar lá no Senado Federal, tá lá com... Parece criança que fugiu de casa, sabe assim? Levou lá o seu travesseirinho debaixo do braço e tá lá dentro do plenário do Senado. Tuitou em inglês também, Gabi, porque as pessoas... Como assim tuitou? Não está proibido o X, o Twitter? Eles estão encontrando meios, né? Estão fazendo por, enfim, VPN, sei lá por onde que eles estão tuitando, mas estão presentes ali, ó, em inglês, o Gabi. Quer fazer a devida tradução aí, Gabi? Breaking news, né? Breaking news! Mas tem que ler no nível Marcos Duval aqui, né? E aí o senador Marcos Duval desafiou, né? Foi desafiado pelo presidente, pelo Senado presidente, então presidente do Senado, com grandes argumentos, confrontado por 11 ministros, né, Supremo Court Justice, então, Suprema Corte, né, de Justiça, e também vai começar o quê? A dormir dentro do plenário a partir de hoje, porque ele não tem recursos, né, para fazer as atividades dele. Então aqui... Tem apartamento funcional, Mas, gente, tem maiores benesses, ele não tem recursos não tem. do Senado. Picaretagem. Picareta. Esse é o tal que dizia que e era da agora SWAT. ele fala inglês, né? Interessante aqui. Ele dizendo que não tem condições de fazer a atuação do cargo que ele confere, né? Bom, Deviam contratar o Joel Santana. ele está pra fazendo escrever uma pra ele. denúncia, inclusive, internacional, né? Para que ele Tem seja... maiores benesses, lá tem apartamento funcional, tem carro, tem tudo, tem grana, porque é do rolo. E querendo fazer um apelo aí para os coleguinhas estadunidenses para que acessem a plataforma né? por ele. Enfim, ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta de inflamar, ele gosta de trazer isso como se fosse... Eles faz de vítima, né, também. Que é um método da extrema-direita. É um método da extrema-direita, e ele age muito bem falando disso. O Marcos Duval, que é da SWAT, né? Que ele gosta de dizer que ele é da SWAT, da inteligência, né? Como diria o Medo e Delírio em Brasília, o Marquinhos da inteligência. Muito bem. Gente, também falando da censura, né? Leandro Demori publicou uma fala do Elon Musk durante um evento de negócio nos Emirados Árabes Unidos. No ano passado, quando ele estava falando sobre decidir comprar o Twitter, o Musk respondeu que deveria respeitar uma mínima quantidade de censura de governos e aderir às leis locais. E a gente tem esse vídeo aqui também para continuar falando a respeito desse assunto. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. I mean, to be frank, I was a little worried about the direction that and the effect of social media on the world, and especially Twitter. And I thought it was very important for there to be a maximally trusted sort of digital public square where people, within countries and internationally could communicate with, the least amount of censorship allowed by law. Obviously, that varies a lot by jurisdiction, but I think in general,
social media companies should adhere to the laws of countries and not try to put a thumb on the scale beyond the laws of countries. Ele fala, literalmente, isso no ano passado, as empresas de redes sociais devem aderir às leis locais, devem ter limites regidos pela legislação local. Aí ele estava, quer dizer, aquela coisa, com os Emirados Árabes é gatinho, com o Brasil quer rosnar que nem leão, não sei se leão rosna, né? Enfim, quer rugir feito Como leão. Como diria a Soraya Tronic, né? Ela falando tchutchuca do Central, né? Que ela dizia do Central. Que é gatinho também. Ela dizia totalmente. Ele está dizendo óbvio, que as redes sociais têm que respeitar as leis locais. E é isso que ele defendia no ano passado nessa entrevista. Mas agora ele decidiu, às vésperas da manifestação de extrema-direita da Avenida Paulista, dar uma ajuda para o Bolsonaro convocar a turma dele, dizendo que não, no Brasil não. No Brasil a gente não segue a lei, a gente segue só nos Emirados Árabes, na Índia, na Turquia, mas no Brasil não, porque lá a gente quer ajudar na manifestação da extrema-direita. Está muito claro aí o que ele falou, Chico. Sim, o projeto é esse, é tudo voltado para isso. Não coloca os patriotas, né, brasileiros numa situação, no mínimo, contraditória. Os caras são patriotas, estão defendendo esse bilionário gringo aí, de não sei porquê. Então, eles vão para essa manifestação do dia 7 numa condição de patriotas fajuto, né? Que patriota é esse? Contra a soberania do país, sabe? Contra a lei do país, contra a Constituição brasileira. Tem uma outra história também, Chico, já que a gente está falando sobre o X e sobre o Elon Musk, né? Que saiu no Wall Street Journal, que seria interessante a gente trazer aqui também, informação de que o Elon Musk decidiu retirar do Brasil também os funcionários da SpaceX, que é uma outra empresa, né? Ele desencorajou as pessoas a viajar também para o país. Então, a gente tem aqui a manchete dessa reportagem do Wall Street Journal, que está aí em inglês. E essa é a novidade agora também. Ele está atacando em mais uma frente, né? Porque ele usou o X primeiro e agora o SpaceX está retirando funcionários do Brasil. Olha aí, segundo a manchete, né? Retira funcionários do Brasil e desencoraja viagens para lá, ou seja, para o nosso país. Enquanto o Musk está trabalhando na Suprema Corte, né? Over X, na Justiça, por conta do X, porque tem todo esse imbróglio envolvendo as multas também, que até as contas da Starlink foram bloqueadas por causa disso. Também na manchete, o que se diz é que essas ações estão mostrando, né, a disputa legal de Musk sobre o X está afetando também essa outra companhia, que é a SpaceX, e o serviço da Starlink, que é a internet de satélites de Elon Musk. Então, mais aí uma Agora, a SpaceX tinha quantos funcionários no Brasil? Em meia dúzia? Um pouquinho, gente. Isso aí está fazendo marola. SpaceX não tem uma grande equipe aqui no Brasil. Assim como a Starlink tem, né? Que é uma entrada um pouco maior, tem mais de 220 mil pontos, né? E também ali 90% na Amazônia das cidades utilizam o serviço da Starlink, então é um serviço bastante relevante, ocupa um espaço considerável e já dá uma preocupação um pouco maior das decisões referentes da Starlink. Agora, a SpaceX também realmente é isso, né? Não tem uma relevância tão grande, é uma empresa de transporte espacial. Pois é. Pelo né? visto, comunicação não tenho notícia também. de alguém que esteja subindo aqui. Tem alguém que está indo para o espaço aqui no Brasil? Saindo ali de Natal, da barreira do inferno. De onde saíam os foguetes. É mais uma né? sinalização, vamos dizer assim. É o simbolismo de retirar, né, de demitir mais funcionários de mais uma empresa do Elon Musk. Não que isso tenha relevância ou não, é só uma... vamos dizer assim, uma sinalização do Elon Musk, querendo dar mais uma cartada. Ele resolveu comprar e fazer essa experiência política com o Brasil. Vou enfrentar a lei brasileira, vou enfrentar o governo Lula e vou ver no que é que dá. É um teste dele mesmo como um ativista político mundial. Porque ele não foi testar isso nos Emirados Árabes, lá ele é gatinho e mia fino, na China também não, na Europa também não. Então, aqui ele está se arvorando a ir para cima do Xandão. O nosso turismo está lascado se os funcionários da SpaceX não quiserem vir aqui para o Brasil. Realmente, agora a gente está lascado. Agora estão preocupados mesmo. Eu estou muito preocupada com esse pedido aí do Elon Musk de encorajar os funcionários da SpaceX não virem para o Brasil. Agora o negócio ficou realmente muito feio. O Elon Musk pegou pesado agora. Bom, gente, ainda
entrando nessa história, na verdade, falando sobre Alexandre de Moraes agora, a gente tem uma nova reportagem da Folha de São Paulo, voltou a publicar, vocês lembram daquela reportagem sobre o rito? Sim. A gente ficou usando aqui muito tempo, né? Foi um termo que eles utilizaram, na verdade. Fora do rito. Né? Fora do rito. Alexandre de Moraes é, mais uma vez, o alvo da reportagem, então mensagens mostram ordem de Moraes para endurecer contra o X e início de atrito com Musk. Reportagem assinada por Glenn Greenwald, mais uma vez, e o repórter Fábio Serapião. Também, acompanhado dessa reportagem, a Folha publicou uma série de artigos sobre liberdade de expressão, sobre o Elon Musk, sobre o próprio Alexandre de Moraes. A gente tem uma outra aqui mostrando, olha só, a economista Deidre Nancy, né, McCloskey, dizendo que o presidente Lula, é contra o livre discurso. Quem é essa aí? Nancy McCloskey. Eles Pois estão é. em campanha, né? Estão em campanha. Ela diz, eu gostei dessa, quem é essa aí? Eu até quase perdi tudo aqui. Ela terminou o artigo, só para trazer aqui alguns pontos, dizendo que o Elon Musk tem uma coisa correta e liberal. A liberdade de expressão absoluta. É sempre Mas lá nos Estados esse Unidos, discurso, gente, né? então vai fazer isso lá. Deixa a empresa dele Só lá. para dar aqui o crédito de Desculpa, quem é esta eu me irrito, senhora. né? Não, imagina. Não, imagina. Mas é só porque você falou quem é essa pessoa aí. Só para te responder essa pergunta. Ela é uma economista, professora emérita de Economia e História da Universidade de Illinois, em Chicago. Então tá aí os créditos. Quase não é liberal, hein? Não, acho que não. Acho que eu tô na dúvida aqui, viu, o Chico Sá? Tem um editorial também da The Economist, né, que saiu e foi publicado dentro da Folha de São Paulo. Olha só, que foi republicada. Então, a Folha de São Paulo republicou. Marchando celery para a passeata de sábado na Avenida Paulista. Editorial. Após suspensão do X, quem deveria defender liberdade de expressão está em silêncio. Direito dificilmente está garantido na mão de libertários de ocasião como Musk, enquanto democracias recorrem à censura. Publicação que é britânica, né, da The Economist, defendendo a intervenção da justiça francesa contra o Telegram e a dos Estados Unidos contra o TikTok. Você lembra, né? O TikTok é aquela história que o TikTok é de uma empresa chinesa e aí, para continuar atuando nos Estados Unidos, teria que ser utilizada, né, ser comprada por uma empresa estadunidense, é isso, né? E a da justiça da França contra o Telegram é porque o dono do Telegram, ele foi acusado, ele foi preso, chegou a ser preso, na verdade, agora ele está cumprindo as medidas cautelares locais, mas porque ele foi acusado, por meio dessa plataforma, de disseminar diversos conteúdos ali que são sensíveis, por exemplo, abuso infantil de menores e várias coisas nesse sentido. Então, por isso que a plataforma e o próprio dono foi acionado na justiça, Chico. Tudo que corre solto no X, no X, na rede X, no Brasil. Corre solto o dia inteiro, tudo que é tipo de crime. E a direção do X no Brasil não queria tirar nada, nunca. Sabe, incluindo crimes, incluindo nazismo, pornografia infantil, tudo isso corria solto. Então, é assim que eles querem? É isso, e para não dizer que não teve outro lado, porque a Folha também costuma divulgar, tem essa coisa, né, muitas vezes, do doisladismo na mídia tradicional, é muito recorrente. Publicou também uma entrevista com o Felipe Neto, usando o título justamente de uma fala contra o Elon Musk. Então, a entrevista era para divulgar o lançamento do livro Como Enfrentar o Ódio. Aí a manchete, Elon Musk quer criar estabilidade no Brasil e na esquerda, diz Felipe Neto. Então, tem essa manchete também aqui para a gente poder dizer, né, que teve também. Ele está em campanha no Brasil, né? Está em campanha, tem um ato marcado. A campanha não nasceu por conta do ato, mas embalou o ato. O Elon Musk é um garoto propaganda desse ato da Paulista no sábado, porque ele chegou a tuitar, fez um post direcionado a essa história do Bolsonaro com o 7 de setembro. Então virou um garoto propaganda disso aí. É isso, vamos chamar o professor Cláudio Couto, cientista político, para ajudar a gente a entender esse Brasil, a direita, a extrema-direita brasileira também, Elon Musk, decisões do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, professor, seja bem-vindo.
Boa noite, Gabi. Boa noite a você, boa noite ao Rodrigo, boa noite ao Chico. Só um comentário, essa McCloskey é uma libertariana, né, na terminologia americana, ou seja, aquelas figuras que defendem... não dá nem chamar de liberal, propriamente. Acho que a Economist, sim, é uma revista liberal, sem dúvida nenhuma. Mas a McCloskey é uma libertariana, vamos dizer, ou estilo Javier Milei, de certa forma, ou estilo Elon Musk mesmo, a gente poderia assim dizer, né? Que são Então, aqueles que defendem uma liberdade a despeito de qualquer tipo de consequência que ela possa trazer para a coletividade, aquela liberdade um pouco da lei da selva, né? É um pouco essa a lógica, né? Acho que até que as críticas que a Economist faz ao Moraes, algumas delas até eu acho que não são excessivas. Essa coisa mesmo das VPNs me parece que aí é um exagero. Sim, falamos muito aqui sobre uma isso. coisa é punir a rede, né, o X, outra coisa é punir pessoas que porventura queiram acessar o X. O problema não é o que as pessoas que acessavam ou acessam o X fazem, mas é o que a rede vinha fazendo ao não impedir discursos não só de ódio, mas incitação ao crime e mesmo práticas de crime por meio das postagens, né, quando você, por exemplo, incita pedofilia ou incita assassinatos em escolas, coisas que o X dizia que não poderia coibir porque violaria esse tipo de coisa os seus termos de uso. Né? Mas eles tinham uma equipe para coibir, né, professor? Só que quando começou seu trabalho ali, desde que o Elon Musk entrou, eles demitiram, desmontaram a equipe que fazia esse trabalho, né, de mediação. checagem, deles, de crimes, né, de ódio. É isso, exatamente. Deixou de ser um interesse. Mas ele é tchutchuca para as ditaduras. Isso totalmente. Como é que é? Tigrão nas democracias. Tigrão nas democracias, tchutchuca nas ditaduras. Muito bom, o professor já chegou chegando aqui. Professor, a gente quer começar falando sobre como tudo isso vai inflar, ou pelo menos está sendo um trabalho para inflar o 7 de setembro, que vai ser uma mobilização da extrema-direita e do Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Até o senador Flávio Bolsonaro, agora há pouco a gente trouxe a postagem dele no Twitter, já depois da suspensão, tá? Então eles continuam postando, todos esses políticos da extrema-direita, mas ele está defendendo o impeachment do Alexandre de Moraes e convocando as pessoas para o ato. E é ali que ele usou o termo do impeachment de Moraes 5, né? Falando do AI-5 da ditadura militar. Quer dizer, a gente tem uma grande mobilização da extrema-direita. Eu queria ouvir a sua análise sobre como esse espaço está sendo utilizado agora, e acho que é um fenômeno um tanto quanto inédito que a gente está tendo aqui no Brasil, de um espaço, né, que era utilizado assim, para discutir N questões, inclusive política, e agora está sendo completamente povoado ali pela extrema-direita. Já vi muita gente comentando também sobre gente exaltando o nazismo, um negócio assim realmente muito, muito pesado que ficou lá nessa rede social. Até porque o Musk estimula esse tipo de coisa, né? Ele gerou uma lógica de liberou geral nesse sentido, ou seja, você não tem qualquer norma de civilidade para que haja postagens, para que haja discussão ali, né? O Twitter sempre foi uma rede um pouco mais, vamos dizer, agressiva, mas havia moderação e havia algum tipo de restrição à incitação ao crime, né? A certas formas de ataque às pessoas e tudo mais. E ele acha que nada disso é necessário, resolveu criar o liberou geral, mas insisto, quando vem de regimes autoritários que exigem dele algum tipo de restrição para que justamente ele possa continuar a ter seus negócios ali sem qualquer tipo de incômodo, ele rapidinho ele cumpre. Né? Mas quando vem de democracias e por alguma razão isso contraria seja seus negócios, seja as suas convicções ideológicas, né? E hoje o Musk é um paladino da extrema-direita internacional, ele deixa que a coisa corra solta. O engraçado agora é que, pelo menos no que diz respeito ao caso brasileiro, você tem aí a extrema-direita discutindo com ela mesma, né? Porque já que mais ninguém no Brasil está acessando esse negócio, então eles ficam falando para si próprios. É uma situação meio gozada desse ponto de vista, né? Porque, enfim, não vai ter a repercussão que poderia ter em outros momentos, e a gente viu que tem uma grande migração de antigos usuários do Twitter, ou X, como se queira chamar, né, pro Blue Sky, por exemplo. Né? Um monte de gente está indo para lá, vê até que alguns de vocês já estão lá, né, e estão, enfim, usando da rede para fazer postagens. Eu mesmo já tinha entrado no Blue Sky há um tempinho, até porque eu tinha saído do Twitter já há mais tempo, né, quando houve aquele episódio
referente ao assassinato em escolas, né, em que houve justamente isso que eu mencionava, a advogada do X no Brasil dizendo que eles não iam coibir nada porque violava os termos de uso. Eu falei, não, para mim deu. Né, e resolvi cair fora daquele momento, né? E agora, enfim, com essa decisão do Moraes, o Moraes deu um empurrãozinho para que mais gente acabasse, de alguma forma, saindo dessa rede, mesmo que talvez contra a sua própria vontade, e começasse a povoar redes alternativas que me parece vão ter uma política mais responsável, vem tendo uma política mais responsável ao estabelecer esse tipo de mediação. E aí não vira, né, o jardim da infância, o playground da extrema-direita brasileira ou internacional, né? Tanto que já há levantamentos aí que mostram que hoje a língua mais falada, por exemplo, no Blue Sky, é justamente o português, né? Muito mais do que qualquer outro idioma, que tem a ver justamente com essa migração, né? Talvez, ao perceber esse tipo de coisa, essa possibilidade de perder mercado para concorrentes, é que o Musk resolveu, se não, claro, recuar no caso do X, acho que nisso aí ele vai tentar manter a pose, mas claramente no caso da Starlink, né? Que havia inicialmente manifestado seu interesse em não derrubar o acesso ao X no Brasil, mas percebendo que isso poderia ter consequências e que o Xandão está jogando pesado, falaram, melhor não entrar nessas, né? E aí agora já falaram que vão sim bloquear, claro, seguindo o caminho que qualquer um tem todo o direito de seguir, que é recorrer à justiça contra uma adesão que porventura achar que não é cabível. Mas, se daí ela ser contemplada, vai uma longa distância. Agora, enquanto a gente conversava aqui, a nossa equipe, Cláudio, trouxe a informação, saiu na imprensa agora, o X de Elon Musk concordou em parar de coletar informações pessoais dos usuários europeus para treinar o seu chatbot de inteligência artificial, o Grok. Ou seja, o X lá cedeu às exigências da comunidade europeia, da União Europeia. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda anunciou que a companhia, o X, se comprometeu em excluir os dados pessoais que estavam sendo coletados até então. Como disse o nosso editor aqui, no Brasil, abaixo da linha do Equador, ele é tigrão. Na Europa, é tchutchuca e aí aceita as regras impostas pelos estados ou pela União Europeia, nesse caso, Gabi. Importante lembrar que no primeiro semestre a gente teve regulação das Big Techs na União Europeia. Na União Europeia também. E aí ele se... Lá ele obedece. Aqui eu acho que ele resolveu, não sei se o Cláudio concorda, usar meio o Brasil talvez como uma experiência dele, né, do Elon Musk, como agente de política internacional, como um ator da política internacional. Então vamos pegar o caso do Brasil, e ele entrou pesado aqui. E só aqui, pelo visto. Sim, é só aqui que ele está fazendo esse tipo de operação. Né? Para dar munição para a extrema-direita, seja na manifestação do dia 7, seja em operações... Eu queria aproveitar e fazer o gancho aqui, Chico, porque quem é o relator? Tem uma ação do Partido Novo no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Supremo, que deu todo o apoio àquela decisão que inicialmente era só do Alexandre de Moraes. Quem é o relator? É o Nunes Marques. O Nunes Marques, ministro, é o responsável no STF por relatar a ação do Partido Novo que pede a suspensão do bloqueio do X no Brasil. Olha, e aí o Nunes Marques, a gente vai ligar o Nunes Marques a essa outra história que está aí no noticiário de hoje, Cláudio. O ministro Nunes Marques, justo nesse dia, estava lá na Europa, na festança do Gustavo Lima, no iate da Grécia. Não sei se você viu as imagens, estava lá o pessoal de Bet, gente que está procurada pela polícia, Ronaldo Caiado. Era um grande rolê aleatório. Um grande rolê aleatório e lá escondidinho, mas não muito, no fundo aparece o Nunes Marques. A gente tem até imagens, se a nossa equipe conseguir colocar aí, do Nunes Marques. Curiosamente, a assessoria de imprensa do Supremo afirmou que o ministro estava trabalhando remotamente, estava numa viagem acadêmica. Olha só, ali está o Ronaldo Caiado, nessa imagem, lá no fundo o Nunes Marques, já passou. Ali, ó, olha lá, batendo palmas, hein, ó. Parabéns pro amigo dele. Mocosado. Mocosado. Tava mocosado no fundo do iate. Ele ficou com medo da foto. Sabe, o cara vai, mas fica um pouco com medo da foto. Fica meio escondidinho, assim, meio encolhidinho. Aí ele, essa farra tá demais, eu achei que era uma coisa mais discreta, aí ele tenta fugir da foto, mas era tarde demais. Era tarde. E olha o que disse a assessoria de imprensa do STF. Nunes Marques estava em Roma para um compromisso acadêmico. Como estava perto? Como assim? Passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário. Tipo, estava ali em Copacabana e resolveu esticar até Ipanema. Tava ali em Mykonos mesmo, né, gente? Como é que é isso, Quem Cláudio? nunca? O que você achou disso, hein?
Acho que ele foi a nado. Tão pertinho, né? É um pulinho ali, né? Acho que ele tem péssimo gosto musical, mas cada um gosta do que gosta, né? Eu não vou entrar nesse tipo de pormenor, não. Né? Mas vamos ver como é que ele se comporta em relação a essa ação aí do Partido Novo. Isso, né? Que interessa. Mas, enfim, não daria para imaginar alguma coisa muito diferente vinda do Partido Novo, né? Que é aquela extrema-direita Nutella, né? Então, nada muito novo também. Assim, mas ele tem... Eu acho que não vai reverter, porque foi 5-0 na primeira turma. A tendência é jogar para o plenário, né? Eu acho que ele não vai pegar essa bucha sozinho e dar uma decisão favorável. Seria até bom jogar plenário, né? A decisão colegiada é sempre melhor, exato, né? Exato. Deixa mais fundamentado. É que a decisão, a primeira, foi na turma. Né? Agora, eu não sei se ele teria que jogar para o plenário, para os 11 ministros, para julgar, para dar, assim, para fortalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Twitter, né? Ele pode jogar para a sua própria turma, né? Em que está ele e o André Mendonça, mas acho que ainda assim ali ele corre o risco de perder, né, por 3-2, né? Então não sei o quanto para ele interessa necessariamente jogar uma adesão dessa para a sua própria turma. E também não sei o quanto interessa para ele comprar uma briga com boa parte dos ministros do Supremo endossando essa petição do Partido Novo. Né? A gente sabe que o Nunes Marques ele opera dentro do Supremo como uma espécie de centrão. Né? Então, não acho que é o tipo do cara que tende a entrar numa bola dividida como essa. Né? Acho que é mais provável que ele tente contemporizar e, às vezes, jogar para a turma ou jogar eventualmente para o pleno pode ser uma maneira mais fácil de se livrar desse tipo de problema, né? Até porque, veja, a gente vê uma situação em que não é só o Moraes estar sob ataque. Isso, veja, não exclui de modo algum o fato de que podem ser feitas críticas à forma como o Moraes decide certas questões. Insisto, me parece que essa história da VPN é um claro exagero, é uma coisa desmesurada. Mas o que está mais em jogo mesmo é, primeiro, afirmar a soberania do país, afinal de contas não tem o menor cabimento você ter um magnata que entra aqui e acha que pode fazer o que bem entende, que não dá satisfação a ninguém, né, que pura e simplesmente decide ele o que é constitucional, o que não é no Brasil, como se esse não fosse o papel da Suprema Corte decidir. É um negócio realmente maluco, esse tipo de iniciativa, né? E aí me parece que diante dessa situação, se o Nunes Marques resolver endossar a posição do Partido Novo, ele vai estar se indispondo com seus próprios colegas que veem a instituição da qual eles fazem parte sob ataque nesse momento. Né? Então eu imagino que ele vai ser mais estratégico e que não deve tomar as dores do Partido Novo, não. Não, deve ser isso que pode ocorrer. Agora, Cláudio, tem um dado novo nessa manifestação da Paulista, voltando aí aos patriotas, que é a eleição de São Paulo, né? O governador Tarcísio de Freitas acabou de se encontrar com o Bolsonaro em Brasília. Ele foi a Brasília num gesto ali de urgência para tentar resolver a questão em torno do apoio ao Ricardo Nunes. E, no entanto, o mesmo Bolsonaro, que está lá reunido agora na sede do PL com o Tarcísio de Freitas, ele assim, ele insiste na candidatura do Ricardo Nunes, jogando para escanteio o ex-coach e tenta puxar o Bolsonaro para a campanha do Ricardo Nunes. Só que o Bolsonaro vai e destrói tudo de estratégia quando convoca o próprio Pablo Marçal para o ato do sábado dos Patriotas na Paulista. Ele acabou que ele está metido numa confusão muito grande em relação a esse próprio ato do sábado, não? Tá metido, né? Na verdade, o Ricardo Nunes é um candidato num aceleradíssimo processo de cristianização, né? Para quem não está tão familiarizado com essa expressão, né? Cristianização é aquela situação em que o candidato é abandonado pelos seus próprios correligionários, né? No caso, aqueles que estão na sua coligação. A gente já vê isso acontecendo aí de forma mais desabrida entre vereadores ou candidatos à vereança, em grande medida, alguns já são vereadores, né, da coligação do Nunes, notadamente aqueles do PL, aqueles da extrema-direita, né, o sujeito mais à extrema-direita dentro da Câmara hoje, possivelmente, que é aquele Rubinho Nunes, o indivíduo que persegue o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, é um sujeito que já se bandeou
para o lado do Marçal. A gente viu essas declarações aí ambíguas que em vários momentos o próprio Bolsonaro e os seus filhos deram sobre o Marçal. Num certo momento resolveram atacá-lo, mas no mais das vezes estão ali se compondo com ele, né? Então tudo isso mostra, né, que o Nunes é realmente um candidato sendo cristianizado, né? Ele está cada vez mais fragilizado, e com o Marçal subindo, mais ainda essa tendência de cristianização se acentua, porque aí muita gente começa a enxergar no Nunes alguém que vai flopar, né? Um candidato que não vai ter condições de se manter até o final, né? Há quem tem até já, né, haja comparado essa situação aí do Nunes, aquela que o Alckmin enfrentou na eleição presidencial de 2018, né, quando ele reuniu em torno de si a maior coligação, né, com vários partidos do Centrão, e terminou a eleição ali com 4% dos votos, né? Ou seja, foi sendo abandonado ao longo do caminho e um monte de gente se bandeou naquele momento para a candidatura do Bolsonaro. Então, algo parecido pode estar ocorrendo com o Nunes, apesar dele ser o prefeito no cargo, né? De ter a máquina, de ter, portanto, elementos de persuasão muito mais fortes, mas as pessoas sentem cheiro de queimado. E com essa ambivalência do Bolsonaro, repetidas vezes, esse convite, né, aí lá no ato do dia 7 de setembro, aquela declaração anterior que ele deu quando disse que o Nunes não era o candidato dos seus sonhos e que o Marçal tinha uma série de qualidades, algo que o Marçal faz questão de lembrar o tempo inteiro, e do ponto de vista dele com toda a razão, né, porque afinal de contas ele acaba se beneficiando disso e fragilizando o Ricardo Nunes. Enfim, diante desse cenário, é muito complicado manter em pé essa coligação. Agora, acho que gente do próprio seio bolsonarista mais estrito, e inclusive o próprio Tarcísio, sentem cheiro de queimado não só no Nunes, mas no próprio Bolsonaro, porque o Marçal é um sujeito que aparece não só como alguém que pode vir a compor as fileiras do bolsonarismo, né, ou até mesmo como um competidor de fora. Não, ele é alguém que entra como um potencial substituto do Bolsonaro em 2026, ainda mais que o Bolsonaro é inelegível. E aí a coisa fica muito complicada para todo esse pessoal. Aquela agressividade que a gente viu na fala, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, né, que poderia ser até um eventual sucessor do pai, embora não se falasse muito o nome dele, nunca me saiu da cabeça que o Eduardo Bolsonaro é uma figura que tem o perfil para ser um substituto do pai, um pouco pelo estilo, né, muito mais parecido com o do próprio Bolsonaro, embora um pouco mais ali refinado em certo sentido, do que os outros, né, do que aqueles outros que aparecem, porque o Tarcísio já talvez, vamos dizer, mole demais, num certo sentido, né? O Carlos é meio zureta, né? Não dá. O Flávio tem aquele perfil mais, né, de chefe do bando, então, mas de chefão, aquele que, vamos dizer, é o gestor de certos negócios da família. Quem tem esse perfil mais de ir para o combate é realmente o Eduardo, né, dessa trinca de filhos. Então, faria um pouco sentido imaginar que ele seria esse sucessor. Agora, quando surge um cara como o Marçal, que além de tudo é muito mais talentoso do que eles para conquistar corações e mentes, é disso que ele fez a sua vida, e ele é bem sucedido nisso, a gente precisa reconhecer para perceber o tamanho da encrenca que chega aí pela extrema-direita. O cara sabe jogar esse jogo. Eles também perceberam, né, e se assustaram, só que também não podem atacar o sujeito, porque senão eles começam a minar a sua própria base, né, que percebe neles uma espécie de traidores, né? Então estão numa sinuca de bico danada nesse momento. Acho que no fim das contas a tendência mesmo é de que se bandeiem, ainda que informalmente, por baixo dos panos, para o lado do Marçal e acabem deixando ao relento aí o Nunes. Acho que tudo caminha nessa direção. Professor Cláudio Couto, muito obrigada pela sua participação. Sempre um prazer receber o senhor por aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Gabi. Prazer falar contigo, falar com o Rodrigo, falar com o Chico. E boa noite aí para todo mundo que nos acompanha. Até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Couto, que é cientista político, conversando aqui com a gente. Eu prometi que ia trazer uma informação muito importante. Na verdade, me deixou consternada essa história. Antes da gente encerrar aqui, uma decisão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmando por maioria a absolvição de um homem acusado de estupro de vulnerável.
Um homem de 20 anos, ele tinha relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. É estupro que se chama, de acordo com o Código Penal, porque prevê que qualquer relação sexual com menor de 14 anos de idade é crime, não importa se consentido ou não essa relação. É uma vítima, então, portanto, ela não consente. Só um dos 5 ministros votou pela condenação, que é o Rogério Chieti Cruz, e o STJ confirmou essa absolvição decidida em primeiro grau. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina citou, olha só, que a jovem foi ouvida quando já tinha 18 anos e mesmo naquele momento nem ela e nem a mãe relataram qualquer abalo causado pela relação. São vários trechos ali que me deixaram muito chocada, porque diz que é possível, né, na decisão, diz que não há provas de que o acusado se aproveitou da vítima, que é possível extrair do relato da suposta vítima que ela não demonstrava, não se mostrava vulnerável e sem condições de entender e se posicionar sobre os fatos, de acordo com o ministro Sebastião Reis Júnior, defendendo e justificando que ele estaria evitando uma condenação desproporcional e injusta a um jovem que não possui outro deslize pessoal. Eu estava conversando, antes de começar o programa, aqui com juristas, né, principalmente mulheres dessa área, mas isso se cria uma insegurança jurídica absurda, né? Porque já é a segunda decisão nesse sentido, a gente teve uma no primeiro semestre também do STJ, que vai nessa mesma linha de um estupro de vulnerável, claro, e é uma coisa assim, cria um precedente que anula uma legislação já existente, né, no Código Penal, e aí você sai. Eu estava conversando até com a Adriana Cecílio, que é professora de Direito, principalmente focada em Constituição, e ela diz que quando você vai para o foco da lei, né, você sai da área do discricionário, quer dizer, o que isso significa? Porque ela é professora, né? Um estupro de vulnerável não tem discussão, gente. É estupro de vulnerável, é vítima, não pode consentir. Se o STJ, que é um órgão responsável pela interpretação da lei, retira esse entendimento da lei, vamos dizer assim, você está tacitamente revogando a lei. É como se você dissesse, essa lei não tem validade, né? Você deixa patente uma jurisprudência, uma nova jurisprudência que elimina a lei. É isso, mas elimina assim, os 13 anos. Para além de ser um absurdo, tecnicamente falando, juridicamente falando, o estupro de vulnerável é o estupro mais comum no Brasil, que a gente tem, assim. É o estupro de menores de 14 anos de idade. Quando a gente fala de estupro no Brasil, mais de 60% das vítimas são dessa faixa etária, menor de 14 anos. Então, isso estou falando de acordo com dados do Anuário da Segurança Pública, que são divulgados sempre. E é um consenso que estupro de vulnerável é a nossa maior preocupação quando a gente fala de estupro. Abre um precedente perigoso, porque agora, com essa decisão, tribunais inferiores, que foi o STJ, né, que é lá de Brasília, tribunais inferiores vão olhar outros casos, relações sexuais mesma linha, de homens. Nesse caso, era um homem de 20 anos. Exato. Pode pegar um homem de 40, 50, 60 anos com uma menina de 13. O STJ já julgou. Não é necessariamente estupro. Peraí, mas ela queria. Aí entra num terreno muito perigoso. E a jurisprudência vai mudando, quer dizer, conforme o STJ vai julgando, a gente teve no primeiro semestre, agora a gente tem outro caso como esse, inclusive só de juristas homens. Será que isso não sobe para o Supremo, não, Gabi? Então, eu também fiz essa pergunta, né? Em tese, isso pode virar uma reclamação constitucional no STF. Então, isso é muito importante. Porque vai mexer com a lei, né? Vai anular a lei, né? É isso, você revoga a lei, né, quando você faz isso. O que é mais um retrocesso. É um pacto da macharada, né? Da macharada Perfeito, do Chico. STJ. É um pacto. É isso. Só homens, né, no julgamento. Só homens no julgamento. E um deles apenas que Se opôs. se opôs.
Difícil a gente terminar assim, né? Enfim, mas era uma informação importante que a gente precisava trazer aqui. Vou mudar um pouco o disco completamente para a gente falar de jornalismo independente aqui no ICL. Ih, olha ele. Tô até com o meu bonezinho. O Chico é o rei dos bonezinhos. Não é aquele boné do comandante. Mas foco nele, não foco é o nele. Do comandante Dá um Fidel, zoom. Mas Hoje eu vou acompanhar o Chico. Um belo boné. Muito bem. É que a minha cabeça é grande, eu tenho que ampliar aqui, ó. Aqui, ó. A minha também eu abri aqui no máximo. Vamos lá. Ajustei aqui no máximo, porque não dava. Vamos lá, agora sim. A gente até formou aqui no ICL um conselho de defesa para proteger os nossos jornalistas, para a gente continuar firme nessa luta pelo jornalismo independente. Olha só o bonezinho de Chico Sá, foco nele. Não é brincadeira. Jornalismo independente lutando pela verdade. É um dos presentes para a nossa comunidade, para quem apoiar o nosso trabalho, né? Para apoiar a nossa campanha também. Então, se tornando membro do ICL, você, além de apoiar nosso trabalho, democratização do acesso à informação aqui no Brasil, você também pode fazer uma assinatura de plano solidário, dar uma bolsa para quem não pode pagar e ganha um mega pacote de presentes exclusivos. Esse boné, que está aqui em Chico Sá e Rodrigo Viana, e mais 2 livraços. Ó, livro autografado deste homem aqui. No Capricho, fala. Não é qualquer autógrafo. O Cão Mijando no Caos. O livro ele é muito ICL, esse livro, porque tem, além desse autor que vos fala, tem o João César de Castro Rocha, que faz uma bela apresentação. E a Eliana Alves Cruz, que escreve no nosso site. Então, é um livro com a marca do ICL. E o outro livro é o livro da Juliana Dalpiva. É um clássico já contemporâneo, né? Quem quer saber dos negócios da família Bolsonaro tem que ler obrigatoriamente esse livro da Juliana Dalpiva. E tem a caneca também do jornalismo independente, que a gente não tá com ela aqui, mas além do boné também vem... Tá no meu lado. A caneca tá aqui. Eu vou levantar e vou mostrar. Então tá à nossa direita. Tava escondida aqui, gente. Pronto. Já vamos recuperar. Aqui, ó. Caneca do jornalismo independente. Essa é bonita, hein? Bonita. Eu gosto de caneca escura assim, achei bem bonita. E tem o certificado de membro solidário. Aproveita para se inscrever e aproveitar todos esses presentes que a gente está trazendo aqui. Amanhã, dia 5 de setembro, vai rolar o lançamento da série O Preço da Independência e logo mais também vai ter lançamento do programa do Chico Pinheiro. Então tem muita coisa boa rolando por aqui. Do Chico. O estúdio ficou bonito, o Chico já está super animado. Tem chamada do Chico, até escrevi para ele hoje, Chico Pinheiro. Um beijo para o Chico Pinheiro que está nos acompanhando. Já fez chamada, está rolando nas redes dele, do ICL. Olha aí, ó, Chico Pinheiro no telão. Vai ser um sucesso total. Toda segunda, a partir das 8 da noite. Chico Pinheiro entrevista com a marca do velho Francisco. Nada melhor, não tem maneira melhor de começar a semana, graças a Deus é segunda-feira, com ele, né, Chico Pinheiro. Mas não esquece, você para apoiar nosso trabalho tem que se inscrever em icl.com.br. Amanhã, lembrando, temos o evento de lançamento do Preço da Independência, que é a nova série original do ICL. Vai ter uma galera, Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Leandro Demore, Roberta Garcia. Quem mais vai estar? Tem muita gente boa. Muita gente e relatando, né, casos concretos em que o ICL foi atacado recentemente, porque jornalismo independente incomoda, né? Então, essa série tem um valor inestimável, não só para o ICL, mas para o jornalismo feito no Brasil hoje. Isso aí. Então, vamos nessa, minha gente, que hoje foi um dia cheio de notícias, muitas delas... Começamos lá na Grécia, né? Começamos na Grécia. No iate lá na Grécia. É o iate greco-goiano. Passamos por Campina Grande, Recife, Brasília. E agora a gente vai para... provocação histórica, dá uma desacelerada. Aí sim. Provocação histórica, Lindenberg convida hoje João Paulo Pimenta, historiador também, né, sobre a independência do Brasil, a formação da nação brasileira. Ele é professor do Departamento de História da USP e vai falar com a gente, aí, com o Lindenberg, na verdade, sobre a independência e formação da nação. Departamento onde eu tive o prazer de estudar. Olha só, muito hein? Bom. Chiquérrimo. É isso aí, gente. Até amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Valeu. Tchau. Nós estamos em guerra pela verdade. O jornalismo do ICL tem sido alvo de ataques incessantes e é isso que acontece quando se decide abrir mão da publicidade, afastando os interesses
da elite econômica e dos poderosos desse país. Mas o ICL é assim e nós não vamos desistir. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, venha junto comigo, Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva e Chico Pinheiro debater, discutir e tentar entender como nós podemos manter a nossa independência e enfrentar os incessantes desafios. É um encontro online e gratuito para todo mundo.